Diz assim o texto sagrado em Jonas, capítulo 1, versículo 5. E então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Agora, por gentileza, vai lá no Novo Testamento, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo de número 24. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 24. Aleluia, glória a Deus. Diz assim o texto sagrado em Mateus 8, 24. E eis que se levantou no mar uma tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Podeis tomar seus assentos em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados queridos irmãos, eu quero ministrar a palavra do Senhor nessa noite, subordinado ao seguinte tema: quem está no seu barco, Jonas ou Jesus? Vira para esse irmão, pergunta para ele aí: irmão, quem é que está no teu barco? Pergunta aí, quem está no teu barco, é Jonas ou Jesus? Se ele responder assim, é Jesus, diga assim: se prepare para grandes vitórias na tua vida. Oh, aleluia. Se ele disser assim, rapaz, é Jonas, diga assim: hoje é noite. Diga assim: hoje é noite de você desembarcar do barco de Jonas e embarcar no barco de Jesus. Porque no barco de Jesus tem vitória de Deus na tua vida. Levanta a tua voz ao céu e glorifique e exalta o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Meus amados queridos irmãos, nós conhecemos essa história. A Bíblia diz que Deus chama Jonas e dá uma missão a Jonas para que Jonas vá para Nínive e pregue a palavra do Senhor lá. Mas a Bíblia diz que em vez de ele ir para Nínive, ele foi para Tarso. Ele pega o navio e ele vai para Tarso, desobedecendo assim a voz do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada vai dizer, querido, que Jonas, ao embarcar nesse navio, esse navio vai passar por grande tempestade. Esse navio vai enfrentar grandes ondas. E a Bíblia diz que quando Jonas está enfrentando ondas no barco que ele está, a Bíblia diz que Jonas ele vai descer ao porão e ele vai entrar no profundo sono. Ele vai tirar uma soneca, ele vai dormir. A Bíblia Sagrada vai dizer, querido, que nesse exato momento os marinheiros, juntamente com o seu mestre, vai dizer assim: o que está fazendo aqui, Jonas? Jonas está dizendo: eu estou aqui nesse barco, estou deitado aqui, porque a tempestade que está vindo sobre essa embarcação é culpa minha. E o que eu tenho que fazer para que a tempestade cesse, pare nesse momento? Vocês têm que me lançar no mar. Se vocês lançarem no mar, a tempestade acalma. Vamos fazer aqui um paralelo. Jesus também estava enfrentando a tempestade, só que Jesus estava no barco com os seus discípulos. Jonas foi acordado para que ele fosse lançado no mar. Os discípulos de Jesus acordaram Jesus para que Jesus acalmasse a tempestade. Eu vou repetir para tu dar glória para Jesus. Eles acordaram Jonas para que Jonas fosse lançado no mar. Acordaram Jesus para Jesus acalmar a tempestade. Mais uma vez está a pergunta: qual é o barco que você vai estar nessa noite? Qual é o barco? Diga assim: eu vou estar no barco de Jesus de Nazaré. É nessa embarcação que nós temos que estar, querido, porque muitas das vezes no ano de 2024, quem sabe, você andou muito no barco, querido, de Jonas, ou seja, onde Jonas estava, mas o Espírito Santo do Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar com você, para você sair nessa noite do barco de Jonas e entrar no barco de Jesus, porque é no barco de Jesus que o ano de 2025 vai ser diferente para você. É no ano de 2025 que você está no barco de Jesus, que Jesus vai acalmar a tempestade da tua vida. É no barco de Jesus que Jesus vai trazer restauração na sua vida espiritual. É no
barco de Jesus, que Jesus vai abrir porta onde não há porta, querido. Ei, querido, nessa noite receba essa palavra em nome do Senhor. Não é mais para nós estarmos no barco de Jonas, é para nós embarcarmos no barco de Jesus de Nazaré. Hoje é noite, querido, de crente sair desse barco e dizer: Jesus, tem vaga aí? Jesus diz: tem, passa para cá. Jesus está dizendo: embarca nesse barco, vem, passa para o lado de cá. Nós precisamos estar no barco aonde Jesus está, querido, porque muitas das vezes nós, de vez em quando, nós teimamos com o Senhor e diz: Senhor, eu vou dar um pulinho aqui, mas eu vou no barco aqui de Jonas. Aí vem a prova, vem a tempestade, vem um vento. Aí você se levanta e lembra que no barco de Jesus vem a tempestade e vem o vento. Mas é no barco de Jesus que ele tem autoridade para cessar o vento, para cessar a tempestade, para trazer mudança. Então nessa noite é nesse barco que Jesus te quer. Chega de andar no barco de Jonas, porque quem anda no barco de Jonas tem uma vida, querido, diferenciada. Mas quem está no barco de Jesus, no barco aonde Jesus está, tem vitória de Deus para acontecer na sua vida. Lavando que maracébia. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso? Meus amados queridos, porque Jonas aqui, ele é o causador da tempestade. Foi Jonas que causou tempestade nesse barco, mas Jesus é aquele que acalma a tempestade. Jonas é o causador da tempestade. Jesus é aquele que acalma a tempestade. O Espírito Santo está falando com alguém aqui e está dizendo assim: calma. Essa tempestade tem cura, tem milagre para chegar na tua vida, porque tu não está no barco de Jonas não, tu está no barco de Jesus. E no barco de Jesus a alegria vai brotar novamente. Levanta a tua voz ao céu, glorifique e exalta o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem está no barco de Jonas, sendo no ministério, dá tanto trabalho à igreja, mas quando alguém está no barco de Jesus, ele traz vitória também para os irmãos, porque tem presença de Deus. Levante a tua voz e exalta o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! 3 motivos, querido, que eu dou nessa noite para você deixar o barco aonde Jonas está. E depois eu vou terminar com 3 motivos para você estar no barco onde Jesus está. Os 3 motivos que eu vou apresentar para você hoje, pelos quais você deve deixar o barco de Jonas. O primeiro é esse: é que no barco de Jonas a tempestade é sem fim. Foi exatamente no barco de Jonas que a tempestade ainda não passava de jeito nenhum. E Jonas, ele sabia que o motivo da tempestade era ele. Eu quero perguntar para você mais uma vez, parece que essa palavra está tão repetitiva. Mais uma vez eu te pergunto: você quer ainda estar no barco de Jonas? Diga a resposta: não, eu quero estar no barco de Jesus. Eu quero estar no barco de Jesus. A Bíblia diz assim: quando os marinheiros chegaram diante de Jonas, respondeu Jonas ao mestre do navio, disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos quietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Quem é Jonas nessa história? Jonas é aquele amigo que está sempre fugindo do Senhor Deus. Jonas representa aquela pessoa que você está andando com ele, mas em vez dele vir para a casa de Deus, ele está indo para outros lugares. Jonas é aquele que está sempre procurando não estar presente na casa do Senhor, procurando andar em lugares aonde não aprova Deus. Então nessa noite o Senhor, o Espírito Santo, está dizendo: deixa, querido, o teu amigo Jonas ir para onde ele quer. Deixa ele pecar com o pecado alheio. Você diz assim: o pecado é dele, a transgressão é dele. Se ele está no barco de Jonas, o problema é dele. Eu quero deixar o barco de Jonas seguir, eu vou estar no barco de Jesus. Oh, aleluia. Talvez, querido, você tenha entrado nessa noite aqui, tenha dito assim: o ano de 2024, eu passei muito tempo embarcado junto com Jonas nesse barco, mas eu vou deixar meu amigo, porque eu já fiz o convite, ele quer chegar, ele quer estar nesse barco, que ele fique, mas eu vou para o barco aonde está Jesus de Nazaré. Quem está no barco com o Senhor Jesus, levanta a tua voz, irmão, alegra o seu coração, porque no barco de Jesus ele vai mudar a tua história. Deixa Jonas falar, querido, deixa ele seguir, querido. Ou você quer passar o ano de 2025 na tempestade?
da presença do Senhor. É por isso que veio grande tanto tempestade na vida dele. Esse Jonas aqui também, amados, ele representa também um comportamento nosso, aquele comportamento, né, que o Senhor disse, não faça, e a gente faz. Então a Bíblia diz, querido, que Jonas, ele foi lançado no mar, para a tempestade parar na sua vida. Qual é o comportamento hoje que está te fazendo você enfrentar grandes tempestades? Lança esse comportamento no mar hoje, joga ele fora, saia daqui sem ele. Saia daqui hoje na presença do Senhor, dizendo o barco de Jonas nunca mais, eu quero o barco de Jesus. Diga assim, minha família, deixa o barco de Jonas, venha para o barco de Jesus. Diga assim, meu esposo, deixa o barco de Jonas, porque o barco de Jonas só quer mundão. Vamos para o barco de Jesus, porque Jesus tem o melhor para a nossa família e para a nossa vida. Oh, aleluia, esse é o convite de Jesus nessa noite, querido. Essa é uma palavra de reflexão desse culto, querido, de domingo, já assim no início de 2025. Esse é o primeiro motivo, é que a tempestade nunca tinha fim. Por que, pastor, que a tempestade não tinha fim? Porque quem viu a tempestade foi Jesus. Foi o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Segundo motivo, pelo qual você tem que deixar o barco de Jonas e ir para o barco de Jesus. Segundo motivo, é que no barco onde está Jonas, o clamor é sem resposta. A Bíblia Sagrada, meu pastor Rivas, vai dizer que os marinheiros, o mestre da embarcação, eles clamavam aos seus deuses, mas não havia resposta. Ele clamava a cada um ao seu Deus, mas não havia resposta do clamor dele. Você quer estar no barco aonde você clama e nada acontece? Você quer estar no barco onde você ora e nada acontece? Você quer estar nesse caminho que você anda e nada acontece? Eu acredito que não. Você quer estar no lugar onde você clama e o céu se abre. Você quer estar no lugar onde você ora e envia a resposta da sua oração. É nessa noite, querido, que você deve se alegrar, porque você está embarcado no barco onde o capitão é Jesus de Nazaré. E aonde está o capitão consegue, querido, fazer todas as coisas, porque Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, tudo é possível. Então nessa noite, se alguém perguntar por que tanta alegria, você diga assim, é porque eu estou no barco aonde Jesus está. Porque as coisas estão dando certo para mim, porque eu estou no barco aonde Jesus está. Porque a porta de emprego se abriu, porque eu estou no barco aonde Jesus está. Porque a cura brotou na minha vida, porque você está no barco aonde Jesus está. Oh, aleluia, porque o inimigo bateu em retirada, porque você está no barco aonde Jesus está. Levanta a tua voz, exalta o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Jonas 1,5, querido, ele vai falar isso. Terceira coisa, o terceiro motivo pelo qual você deve abandonar o barco de Jonas, é que no barco de Jonas, os marinheiros pegaram todos os pesos, toda a carga que tinha no embarque, nesse barco onde estava Jonas, e a Bíblia Sagrada vai dizer que eles lançaram as cargas no mar. E o que significa isso, pastor, lançar essas cargas no mar? Esse é um dos motivos que você tem que deixar o barco de Jonas. Significa que eles perderam muitas coisas. Você quer estar no lugar onde você perde as coisas, você quer estar no lugar onde você consegue as coisas. Foi no barco aqui, querido, de Jonas, que os marinheiros aqui jogaram muitas cargas no mar. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Chega de uma vida de perca. Jesus não nos chamou para perder, Jesus nos chamou para a vitória. Jesus nos chamou a gente para o sofrimento eterno. Jesus nos chamou para nos conceder vitória. Então nessa noite você deve abandonar, querido, esse navio de Jonas, porque esse é um dos motivos, querido, de muitas pessoas estar perdendo muitas coisas, querido. Não é tempo de nós perdermos, é tempo de nós ganharmos as coisas. É tempo, querido, de nós conseguirmos através
através de Jesus de Nazaré, a nossa vitória. A Bíblia Sagrada vai dizer que os marinheiros lançaram as cargas do navio no mar. Oh irmão, esse é o terceiro motivo pelo qual nós podemos dizer: eu não quero nunca mais andar em navio de Jonas, eu quero embarcar no navio de Jesus. É nessa noite que você vai embarcar e nunca mais vai sair desse navio. Perdas, sofreram perdas. Quantas pessoas estão sofrendo perdas? Perdas às vezes, querido, que dá tanta dor, tanto sofrimento. Às vezes é perda espiritual, às vezes é materiais, às vezes é tantas coisas que você não queria perder, mas você está no barco de Jonas. O barco de Jonas está se afastando de Deus. O barco de Jesus tem os discípulos na presença do Senhor. Cadê aqueles aqui que estão na presença do Senhor nessa noite, querido? Oh, aleluia, você vai ser o porta-voz dessa mensagem desses 365 dias desse ano. Aonde você encontrar alguém, você pergunta e começar a conversar com você, trazer aquela história, aquele testemunho, não é nem testemunho, né? Aquele testemunho que muitas das vezes a gente vai ouvir na escola, no trabalho, aí fora. E quando começar a falar do testemunho, você pergunta para ele: qual é o barco que você está, meu filho? Você está no barco de Jonas, você está no barco de Jesus? A pessoa vai querer explicação, você vai explicar, ela vai dizer assim: pastor, tem vaga no barco de Jesus? Você diz: tem. Levanta a mão que eu vou orar e o capitão vai mandar você embarcar hoje. Quantas vezes, querido, no anos anteriores, se fosse levantar a mão aqui para testemunhar, quantas vezes eu mesmo andei tantos anos, querido, no barco de Jonas, era perda para tudo quanto era lado, querido, tempestade que não parava na minha vida, meu irmão, andando distante de Jesus. Mas um dia Jesus me aceitou no teu barco, e eu não quero sair nunca desse barco, porque coisa boa é navegar onde o mestre está, coisa boa é andar onde o mestre está. Então nessa noite se alegre, meu irmão, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse aqui foram os 3 motivos pelos quais, oh aleluia, você deve deixar, oh irmão, o barco de Jonas. O Espírito Santo de Deus, quando eu estava falando com ele estava me dizendo: meu filho, prega essa palavra lá, porque lá para ter alguém que está andando muito tempo no barco de Jonas e precisa sair desse barco. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Oh, aleluia, Senhor Deus. Então eu vou pregar nessa noite sobre esses 2 barcos, querido. Levanta a tua voz, exalta o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Talvez você tenha um filho que te dê dor de cabeça e diga assim: meu filho, você está andando muito no barco de Jonas, por que você não vem no barco de papai onde papai está? Por que você não vem no barco onde mamãe está? Que barco é esse, papai? Que barco é esse? O meu barco de Jesus de Nazaré. Você não quer vir, não? Faça esse convite a ele, porque Jesus vai mudar a história, Jesus vai mudar o quadro, Jesus vai acalmar a tempestade, Jesus vai abrir porta numa porta. Ele é a solução para a tua família, querido. É só mudar de barco que as coisas vão andar. Louvado seja para todos sempre o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Saia desse barco hoje. Hoje é uma mensagem curta, mas uma mensagem para reflexão, porque nós estamos no culto de ceia do Senhor, e o pastor presidente, preside aqui, ele precisa de um tempo para ministrar a ceia. Os 3 primeiros motivos são os motivos pelos quais você deve abandonar o barco de Jonas. E agora vão os 3 motivos pelos quais você deve permanecer no barco de Jesus. E se você não estiver no barco de Jesus, hoje é a noite de você entrar nesse barco. Hoje é a noite de você sair daqui dizendo: Senhor, o Senhor me aceita nesse barco? Ele diz: pode vir. O Senhor me quer nesse barco? Ele diz: pode chegar. Tem vaga aí? Jesus disse: tem, pode vir. Receba essa palavra em nome do Senhor. O primeiro motivo para você estar no barco aonde Jesus está é esse: Jesus é a saída para todas as situações da vida. Jesus é a saída para todos os problemas da vida. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 8, versículo número 26, parte final, que Jesus estava dormindo. Os
discípulos vão até ele, acordam o mestre. Mas não vai acordar Jesus para lançar ele no mar, como fizeram Jonas. Vamos acordar Jesus para acalmar a tempestade. O que significa acordar Jesus? Falar com ele. Você tem falado com ele para acalmar sua tempestade? Ele responde às nossas orações. Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que os discípulos de Jesus foram até a polpa do navio, falaram com Jesus, Jesus acordou Jesus ali, e nesse momento Jesus vai acalmar a tempestade. Jesus é a solução para todos os problemas da humanidade. Um dos motivos de a gente estar no barco de Jesus é que aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Um dos motivos para você estar no barco de Jesus é que aquele problema que você acha que não tem solução, Ele se apresenta para você e acalma a tempestade e traz solução. Está no barco de Jesus, querido, um dos motivos de estar no barco de Jesus, que Ele tem poder para realizar todas as coisas. Todas as coisas estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso, no aspecto de Deus trabalhar e trazer resoluções e trazer vitória para nossas vidas. Aleluia. Porque o homem, querido, ele não pode fazer muitas coisas, em determinados momentos ele não pode fazer nada, mas quem está no barco de Jesus não conta com o teu braço forte, ele conta com o braço poderoso do Senhor Jesus de Nazaré. Então aqui é um dos motivos, querido, que a gente deve estar no barco de Jesus, porque é no barco de Jesus que Ele trata com a gente, Ele trata com caráter, é no barco de Jesus que Ele molda, oh aleluia, a nossa fala, é no barco de Jesus que Ele mostra o caminho, é no barco de Jesus que quando você está chorando, Ele traz a solução para a sua vida, é no barco de Jesus que tudo é possível que crê, é nesse barco aqui que a tua família é mais do que vencedora em Cristo Jesus, é nesse barco aqui, querido, que todas as coisas são possíveis. Então nessa noite, querido, se você está no barco de Jonas, muda para o barco de Jesus, porque Jesus está te chamando nessa noite, meu irmão. E aqueles que já estão no barco com Jesus de Nazaré, adore, glorifique e exalte, porque a tua decisão lá atrás já foi de estar nesse barco caminhando rumo à tua vitória, meu irmão, minha irmã. É no barco de Jesus que as coisas acontecem de uma forma sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Enquanto os marinheiros clamavam ao seu Deus e o vento continuava soprando, não tinha jeito. Aqui no barco de Jesus, Jesus foi despertado para acalmar a tempestade. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e tenha dito assim: pastor, estou passando por uma tempestade tão grande e eu estou nesse barco. Você já falou com Jesus? Você já foi conversar com Ele? Conversa com Jesus, irmãos, assim como eu tenho conversado. Conversa com aquele que pode resolver todas as suas questões. Muitas das vezes a gente quer dar ouvido a muitas pessoas, querido, e as pessoas não trazem solução para a nossa vida, mas quando a gente olha para Jesus e ouve Jesus, aí a vitória vem, traz Deus a vitória sobre a sua vida. Então nessa noite, aqueles que estão no barco, aonde Jesus está, pode soprar uma tempestade, o vento pode estar até soprando, mas Deus dá vitória, Jesus dá vitória. Vire para essa pessoa aí, me ajuda a pregar, diga assim: não se preocupe com a tempestade não. Diga assim: não se preocupe com a tempestade não, porque Jesus está no barco, porque Jesus está no barco, porque o Senhor Jesus está no barco. Oh, aleluia! Esse é o motivo de enaltecer a glória para o Senhor Deus Todo-Poderoso nessa noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Meus amados, queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele vai chamar a atenção dos discípulos, porque Jesus é despertado para acalmar a tempestade, não para ser lançado no mar. E Jesus, antes de acalmar o mar, Jesus diz assim: homens de pouca fé, homens de pequena fé. Por que Jesus falou isso com os seus discípulos? Não é, querido, que Jesus quisesse que eles tivessem a sua fé
e dissesse ao mar para o mar se aquietar. Não, não é. Não é em primeiro lugar que ele se levantasse dali e dissesse: mar, se acalme, vento, se acalme. Não era não. A intenção de Jesus e a mensagem de Jesus é mais profunda. O que Jesus estava querendo aqui, pastor Rios, era que os discípulos despertassem no entendimento, na compreensão de que quando Jesus está ou no barco ou em qualquer lugar, mas nesse caso o barco não afundava. Eles deveriam: peraí, nós estamos passando na prova, no vento, mas Jesus está no barco, e no barco onde Jesus está, pode soprar, mas não vai afundar não, porque ele está no barco. Ele manda no barco, ele manda no mar, ele manda no vento, ele manda na minha casa, ele manda na tua casa, ele tem poder de acalmar a tempestade. É isso que os discípulos tinham que entender e compreender. Aonde Jesus está, o barco não ia afundar de jeito nenhum. Então Jesus queria despertar eles no aspecto da fé para esse sentido, querido. Eu e você muitas das vezes estamos enfrentando luta na vida, tempestade na vida, e nós esquecemos que quem está no barco é Jesus de Nazaré. A minha fé pode estar pequena, eu posso estar com medo, mas Jesus, a fé é grande, não tem medo. Ele é o Senhor valente na guerra. Então nessa noite, querido, desperta no espírito, querido, entendimento. Se Jesus está no barco, ele não vai afundar. Glória a Deus. Se Jesus está no teu casamento, a prova, o vento, a tempestade, os conflitos estão grandes, mas se você tem a certeza que você está no barco, se prepare para cantar o hino da vitória. É profético. Vai ter bolo, vai ter refrigerante. A tua mesa é mesa de vitória. Levanta a tua voz, exalta o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque a glória não é para o pregador, é para Jesus de Nazaré. Ele a honra, ele a glória, ele o louvor, querido. Então, meus amados irmãos, quando eu estiver passando por prova, você por luta, nós devemos lembrar, querido, que Jesus está na nossa vida, está na nossa família, está no nosso ministério, está na nossa chamada. Jesus é aquele que cura quando o médico diz que não tem mais jeito. Se Jesus está no teu barco, não deve temer, querido. Translade a tua visão para Jesus de Nazaré. Os discípulos deveriam fazer isso, transladar a sua visão para Jesus. Você tem certeza que Jesus está no teu barco? Se você tem essa certeza, descansa, pois tudo no Senhor, porque Ele é o Senhor que vai trazer vitória sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. O segundo motivo de nós estarmos no barco com o Senhor Jesus, aonde Ele está, que o barco não era de Jesus, mas Jesus estava no barco. O segundo motivo é que Jesus atende as nossas orações. Enquanto os marinheiros oravam e clamavam o Deus deles, e nada acontecia, os discípulos falaram com Jesus. Eles falaram com Jesus, nós sabemos que orar. Os discípulos falaram com Jesus, e Jesus, levantando-se, acalmou a tempestade. Aleluia. Você tem falado com Jesus? Pergunta a pessoa que está ao teu lado: varão, você tem falado com Jesus? Meu irmão, você tem falado com Jesus? Pergunta aí, ajuda a pregar. Aleluia. Glória a Deus. Interaja com a mensagem. Porque se a gente tem falado com Jesus, Jesus já vai trazer vitória sobre a nossa vida. Porque aquele que ora tem vitória para contar. Aquele que ora, a história é diferente, meus amados queridos irmãos. Oh, meu irmão, você precisa orar e precisa agradecer ao Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Muita atenção nesse parênteses que eu quero abrir aqui. Muitas das vezes, a pessoa crente em Cristo Jesus, muitas das vezes ele está fora da direção de Deus. Está como Jonas, pastor. Ele está fugindo de Deus. E quando ele está fugindo de Deus, ele vai passar por luta, por peleja. E não tem ninguém que faça mudar a história, porque Jesus quer no controle, porque o vento que foi mandado, o vento não foi o cão que mandou não, quem mandou o vento foi Jesus, por causa da desobediência de Jonas, está no texto. Atenção a esse parênteses aqui. Muitas das vezes o crente entra, meu pastor Rivas,
entra na casa do Senhor e diz: lá em casa está um vento danado, lá em casa tem uma prova. Eu estou citando lá, mas pode ser qualquer área. Aí o pastor logo pensa: opa, vou fazer uma oração. Aí o pastor vai na casa do irmão, vai na casa da irmã, abre aquela oração, aquele trabalho maravilhoso, para trazer o Senhor, trazer resultado, e nada acontece. Aí ele traz na igreja assim: pastor, é oração, mas continua a mesma coisa. Então, meu irmão, vamos fazer o seguinte: vamos subir um monte junto. Ele sobe um monte e Deus não responde, não tem resultado. Ele sobe e desce, e não tem resultado. Faz voto e não tem resultado. Mas pastor, por que não tem resultado? Porque ele está fora da direção de Papai do Céu. Ou seja, Deus está tratando com ele. E muitas das vezes a gente faz tantas as coisas e a gente pensa que as nossas orações, que a gente parece que está orando sem fé. Não é não, irmão. É porque o cristão está nas mãos do Senhor. E quando Deus está trabalhando na minha vida e na tua vida, não adianta subir monte, não adianta orar, não adianta fazer campanha, porque só vai sair da mão de Papai do Céu quando aquilo que está na vida de Jonas, aquela desobediência, sair da vida dele. Aí então ele vai orar e a vitória vai acontecer. Então ele vai clamar e o céu vai se abrir na vida dele. Que ele entende e compreenda esse parâmetro que eu abri aqui, porque muitas das vezes Deus quer trabalhar, mas tem um Jonas atrapalhando a vida dele. Aleluia. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Oh, aleluia. E o terceiro motivo pelo qual você deve estar no barco de Jesus e não no barco de Jonas, é que Jesus é aquele que traz experiência no aspecto da nossa fé. Jesus queria trabalhar, trazer experiência. Muitas das vezes, o trabalhar de Deus, Ele nos dá uma lição, sabia? Muitas das vezes, no agir de Deus sobre as nossas vidas, não do jeito que nós queremos, mas do jeito que Jesus quer, é que Jesus está tratando com cada um de nós. A demora do Senhor atender as nossas orações não é porque o Senhor é ruim e quer fazer você sofrer, mas é que Ele está forjando a sua fé, é que Ele está trabalhando no seu interior. Aleluia. Quando Lázaro morreu, quantos dias foi que Jesus chegou no sepulcro? Diga assim: 4 dias depois. Mas por que Lázaro chegou? Por que Jesus chegou 4 dias depois? Porque Jesus queria ensinar uma grande lição para eles. Porque existia uma crença que dizia que a pessoa, quando morria, o espírito ficava 3 dias vagando ali e ele poderia descer no corpo e a pessoa ressuscitar. Então Jesus disse assim: se eu vier no terceiro dia, eles vão dizer que o espírito entrou no corpo. E agora? Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou quebrar todo esse ensino. Eu vou no 4º dia, porque no 4º dia não tem estudo nenhum que comprove isso, não tem crença no meio dele. Então Jesus estava querendo ensinar. Essa espera de chegar até Lázaro foi um ensino de Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo para você nessa noite? Essa espera sua é que Jesus está querendo te ensinar alguma coisa na tua vida. Essa espera de Jesus, essa tua espera, Jesus me trouxe aqui para dizer: ei, essa espera, Jesus querendo ensinar você alguma coisa especial na tua vida. Ei, querido, é assim que Jesus faz. Então Jesus aqui, Ele queria trabalhar, trazer os discípulos a experiência profunda com a fé. Porque depois que Jesus faz tudo isso, sabe o que Jesus diz? Jesus diz assim, eles dizem assim para Jesus, depois que Jesus fez todos os milagres, ele diz assim: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Ele está na tua vida, meu irmão. Ele está na tua vida, minha irmã. Ele está na tua vida, jovem. Ele é Jesus de Nazaré. Depois que Jesus fez tudo isso, eles disseram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Esse é Jesus de Nazaré. Nesse ano de 2025, você vai abrir a tua boca e vai dizer: esse Jesus de Nazaré é aquele que fez e faz e continua fazendo milagre na minha vida. Tem uma bênção de Deus especial para esse ano de 2025 na minha vida e para a tua vida, querido. Olha, eles disseram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Esse é Jesus de Nazaré, o Senhor da igreja, o Deus que nós servimos.
Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu concluo aqui, meu irmão, minha irmã. A conclusão é essa. Talvez você tenha se perguntado, nesse momento que você ouviu essa mensagem, mas o barco de Jesus não passou por tempestade, assim como o barco de Jonas passou por tempestade? A resposta é: passou. Mas a conclusão é essa daqui: é muito melhor enfrentar a tempestade no barco aonde Jesus está, do que enfrentar a tempestade na ausência de Jesus nesse barco. Eu vou repetir para tu dar glória para Jesus de Nazaré. É muito melhor enfrentar a tempestade no barco que Jesus está, do que enfrentar a tempestade no barco onde Jesus não está. Oh, aleluia, eu vou repetir de novo. É muito melhor estar no barco aonde Jesus está, enfrentando a tempestade com ele no barco, do que estar no barco onde está Jonas enfrentando a tempestade. Oh, aleluia, é muito melhor estar enfrentando o barco, estar enfrentando a tempestade, mas sabendo que Jesus está no barco. Oh, aleluia, talvez alguém tenha dizer assim: eu estou enfrentando tanto deserto na vida, mas é muito melhor você enfrentar o deserto com Jesus andando contigo no deserto, do que você enfrentar os desertos sem Jesus na tua vida. Oh, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Antes de eu retornar o microfone para o pastor Rivas, eu quero fazer uma pergunta aqui, para fazer um apelo a você. A pergunta é: se você entrou nessa noite e você está no nosso meio, não sei se tem alguém aqui, e que tenha dito assim: pastor, eu estou andando no barco de Jonas, mas hoje eu quero sair daqui no barco de Jesus. Jesus está dizendo: pode vir, porque tem vaga. Jesus está dizendo: pode embarcar no meu barco, tem vaga. Você já sofreu muito, você já teve muitas perdas, você já andou muito tempo distante da vontade de Deus. Se tem alguém hoje nessa noite aqui, se tem algum cristão aqui, se tem alguém afastado, melhor dizendo, dos caminhos do Senhor, ou que nunca esteve indo no barco com Jesus, essa é a noite de você dizer assim: eu quero estar no barco com Jesus. Quando a gente faz uma apelo desse, a gente que tem mais de 20 anos no Evangelho, está vontade de levantar a mão de novo, eu quero entrar nesse barco de novo, porque é tão gostoso estar na presença do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem está no teu barco? Jonas ou Jesus? Jesus. Então se preparem para a vitória. Eu creio. Os discípulos de Jesus foram até Jesus. Jesus estava na popa do vinho para despertar Jesus, para Jesus acalmar a tempestade. Foram até o porão onde estava dormindo Jonas, que estava fugindo de Cristo, estava fugindo de Deus, para despertar Jonas. Para quê? Para lançá-lo no mar. Diga assim: eu não quero ser lançado no mar, não, eu quero estar no barco de Jesus. Aleluia. Aleluia. Curva a sua fronte, Pai amado, querido e santo. Essa foi a palavra, Senhor Deus, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quem faz a tua obra não é o pregador, é o Espírito Santo. Que esse ano de 2025, meu Deus, que nós nunca possamos pensar por um segundo que seja, por um instante que seja, de darmos uma voltinha no barco de Jonas. Que a gente permaneça no barco de Jesus, seja a tempestade que a gente estiver enfrentando, seja a prova, seja a luta que nós estivermos enfrentando, que nós possamos estar no barco de Jesus. E que se entrou aqui, Jesus, nessa noite alguém que em 2024, meu Pai, deu algumas voltas, viajou muito no barco de Jonas, Senhor Deus, toca no coração dessa pessoa e que muda a história dela, muda o quadro dela, que ela possa dizer na alma, no seu espírito: hoje eu quero sair e entrar no barco onde está o meu mestre, de onde eu nunca deveria ter saído, porque tantas vitórias, tantas conquistas ele me concedeu. Por que sairia eu desse barco? Porque deixaria eu e iria para o barco de Jonas. Fique com essa palavra, querido, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus conceda a cada um de nós experiências maravilhosas quanto a nossa fé. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus, agradecer ao pastor Rivas,
por este convite. Amém. E eu tenho certeza que na virada do ano de 2025 para 2026, que você possa dar os seus testemunhos e dizer: Senhor, eu estou virando o ano na tua casa, na tua presença, estou no teu bar. E eu quero falar para todo mundo ouvir. Foi difícil, mas Deus deu vitória. Aleluia. Porque não saiu do teu bar. Amém. Fica com essa palavra. Em nome de Jesus.